Como todos os dias aqui de manhã, na abertura do Acorda Metrópolis, a gente vai lá para a capa do metrópolis.com para saber o que é notícia nessa manhã aqui em metrópolis.com. Como eu já te adiantei, a gente vai falar muito sobre INSS, CPMI do INSS está na reta final, querendo aí trazer luz, foco a toda a investigação que acontece também dentro da CPI, da farra do INSS, revelada pelo portal Metrópolis lá em 2023, quando ninguém falava sobre isso. E também temos Vorcaro, Daniel Vorcaro. Também mais uma semana que podem surgir novidades no caso dele. Antes, vamos ler essa aqui do Tássio Lohan, que é exatamente a manchete principal, é a matéria de capa. Mensagens revelam a atuação desse sócio oculto do careca do INSS para se blindar. Na coluna do Tássio Lohan, também quem assina essa matéria é o Manuel Marçal, repórter da coluna dele. E aqui a gente tem algumas imagens, né, sobre o careca do INSS e esse sócio oculto. Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam a atuação do empresário Tiago Schettini Batista para se blindar e não ser identificado como sócio do lobista, o Antônio Carlos Camilo Antunes, o vulgo careca do INSS. Na criação de uma empresa, de um call center, que está sendo investigada também pelo envolvimento no esquema dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, o Schettini chegou a dizer que era necessário esconder, abre aspas, meu nome do dígito do Antônio, fecha aspas. Além dessas conversas, né, além disso, nas conversas, o Schettini afirmou, abre aspas, onde entra o meu nome complica, né? Não vou traduzir aqui, trazer a palavra literal que ele utilizou aí. Muito cedinho, numa manhã de segunda-feira, num comecinho de semana aqui pra gente. Mas ele segue e você tá lendo junto comigo. Por causa das investigações e das dívidas, fecha aspas. Dizendo que ele se complica se o nome dele estiver relacionado ao careca do INSS. Procurada, a defesa apontou que é errada a suposição de que Tiago era sócio de qualquer empresa da qual não figura no quadro societário. E aí, imagem do próprio Tiago. O Tiago Schettini e o careca do INSS, segundo a PF, eram sócios ocultos e controladores da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, a CBPA, investigada por fraudar descontos de mensalidade nas aposentadorias do INSS. De acordo com os relatórios de apuração policial, o esquema de ocultação ficou evidente durante as tratativas para a criação de uma empresa de teleatendimento, a ACDS Call Center LTDA. E aí tem o nome, né, que eles colocaram, True Trust Call Center, em inglês. Em junho de 2023, o consultor Rubens Oliveira Costa, apontado pela PF como o homem da mala do careca do INSS, informou ao Schettini que havia recebido uma demanda do lobista para a abertura da nova empresa que contaria com a sociedade de Tiago, o Antônio Antunes e Domingos Sávio de Castro. Em resposta a Rubens Oliveira, o Tiago Schettini foi explícito sobre a necessidade de ocultar o seu nome da estrutura formal do negócio. Em áudio enviado no dia 9 de junho de 2023, o empresário afirmou, abre aspas, não dá para ser eu, cara. Senão fica ruim o nome da empresa, entendeu? Se for meu nome cheio de problema, não posso levar a confusão para a empresa nova, fecha aspas. O Tiago justificou que a sua participação direta poderia comprometer o acesso da empresa a crédito e extrair investigações e dívidas pessoais para a nova estrutura. Para viabilizar a sociedade sem aparecer oficialmente, o Schettini sugeriu a Rubens Oliveira Costa o uso de uma empresa de fachada ou intermediária, mencionando a Brasil Dev como forma de esconder o nome dele, do dígito do Antônio. Conforme revelou a coluna, o Tiago Schettini é dono de uma empresa de tecnologia que esteve no centro das investigações sobre as fraudes contratuais com o governo federal e o próprio empresário chegou a ser preso pela Polícia Federal por causa disso. A empresa em questão, a Business to Technology, Consultoria e Análise de Sistemas LTDA, chegou a ser punida pela Controladoria Geral da União por corrupção e fraude contratual
e não pode ser controlada e licitar com a administração pública pelo prazo de 5 anos. A sanção foi aplicada em fevereiro de 2023, mas só passou a vigorar em junho de 2024. A empresa recebeu uma multa de 7,7 milhões de reais. A B2T, ou a B2T, não quitou os débitos e a multa está inscrita na dívida ativa da União. Conforme revelou, essa empresa relacionada ao Thiago recebeu 16,23 milhões de reais de pelo menos 5 entidades associativas investigadas pela PF no escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. E é isso. A Polícia Federal vem dizendo, então, que o Schettini, além de ser um sócio oculto do Careca, do INSS, ele era blindado pelo Careca do INSS. O Schettini foi alvo de mandado de prisão no âmbito da farra do INSS, mas se encontra nos Estados Unidos. A defesa dele tenta, no Supremo Tribunal Federal, a revogação da prisão preventiva decretada em dezembro, na última fase da Operação Sem Desconto. Pelo fato de ele estar associado aos escândalos que envolvem o DENIT e o Ministério do Trabalho e Emprego, a PF viu indícios de que, antes da deflagração da primeira fase da Operação Sem Desconto contra o escândalo do INSS, em abril do ano passado, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, blindou o Schettini. Em novembro do ano passado, uma reunião da CPMI do INSS chegou a ser cancelada após o Schettini apresentar habeas corpus. Com o benefício concedido pelo STF, ele ficou desobrigado de comparecer perante o colegiado. É isso, informações, a gente abre com informações sobre o INSS e mais um personagem relacionado aí ao Careca do INSS. A gente continua acompanhando isso através da coluna do Tássio Lohan. Te convido a acessar metropolis.com, a matéria de capa é facinho de você acessar. Ao lado da matéria de capa, tem uma matéria na